Oi pessoal, bora lá? Vamos começar a falar aqui de modal verbs e relative pronouns, ok? Primeiro, verbos modais, né? Can, could, may e might. Luísa me disse que vocês vão trabalhar apenas com dois, que vai ser must e should, tá? Bem, cada modal verbs, ele é utilizado numa oração com uma determinada função. Então, cada modal verbs, a depender da oração em que ele seja inserido, ele vai ter uma função diferente. Que funções são essas? Ele pode dar a ideia de habilidade, como é o caso de can e could. Ele pode dar a ideia de permissão, né, como can, could, may. Sugestão ou conselho, como é o caso de should. Obrigação, como é o caso de must e have to. E possibilidade, né, que é may, might, could e can. Então, essas são as funções que os modal verbs podem ter dentro de uma oração. Como é que eu vou saber isso? Interpretando, fazendo a tradução da oração, né? E aí a gente vai saber em que situação ele foi utilizado. Mesmo porque, se vocês observarem a tabela, vocês vão ver que alguns modal verbs, eles têm mais de uma função. Como é o caso de can e could, por exemplo, né? May também. Então, eles podem indicar possibilidade, habilidade, permissão. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de saber interpretar de que forma ele foi utilizado naquele momento, na oração. Essa tabelinha, ela traz para vocês todos os modal verbs e a função exata de cada um. A gente vai focar em must e should, porque foram os modal verbs que Luísa passou para mim que está sendo cobrado. Isso me causou um pouco de estranheza, porque normalmente vocês trabalham todos. E como a gente já ia entrar na semana do teste de inglês, justamente com geografia, já era para o professor ter adiantado um pouco mais. Mas como ele falou só de must e should, a gente vai focar neles e depois a gente trabalha os outros, tá bom? Então, must é a necessidade, é o dever, né? A obrigação de se fazer alguma coisa. Pode ser também a proibição. Se tiver na oração must not, é a proibição, tá? Por exemplo, nos exemplos que a tabelinha traz pra gente. I must go to the office today. Eu deveria ir ao escritório hoje. Então, aí é necessidade, eu preciso ir, né? Jane must be at school now. Jane deve estar na escola agora. Então, ela deve ir, é uma obrigação dela. You must not copy your homework. Você não deve copiar sua lição de casa. Então, é uma proibição. No caso de should, que pode ser uma sugestão, um conselho, né? Uma ideia, ele não é uma obrigação. Vocês vão ver que na tradução, tanto should como must vai ser traduzido pelo verbo dever, mas o sentido, o significado que ele for utilizado é diferente. Então, should. You should out to go to the doctor. Você deveria ir ao médico, né? Não estou obrigando, não estou mandando, eu estou dando uma sugestão para você. Ficou claro para vocês o significado de must e should? Então, cada modal verbo é utilizado na oração com uma determinada função. Alguns modal verbs têm mais de uma função. Para conseguir identificar essa função, eu tenho que fazer a interpretação da oração. Os dois modal verbs que vocês estão trabalhando, must significa obrigação, necessidade, 95% de certeza, proibição, tá? Quando ele vem na negativa, ele indica proibição. Should significa uma sugestão, uma ideia, um conselho, ok? Beleza? Vamos falar de relative pronouns. Assim como no português, os pronomes relativos em inglês eles são utilizados para a gente não ter que repetir um termo que já foi utilizado antes, né? A gente vai relacionar orações sem que se repita um termo que já foi usado antes. Então, ele é relativo a algo que já tinha sido dito anteriormente. Os pronomes relativos que vocês vão estudar vai ser who, which, that, whose, where, when e why. Bom, vocês não veem, não sei porquê, mas os professores normalmente não costumam cobrar. Cada um deles é utilizado em uma determinada situação. Ok? Vamos lá ver. Primeira tradução. Who significa quem, que, o qual.
What, quem também. Então, utilizado geralmente para pessoas, né? Whose, cujo, cuja, cujos e cujas, da ideia de posse. Which, que, o qual ou o que. Which é muito comum nesse o qual aí, ó, a gente utilizar ele quando a gente quer fazer a comparação, tipo, se você gosta disso ou daquilo, né? Então, tipo, with your preferred color, qual a sua cor preferida, tá? Where, onde, então está se referindo a lugar. When, quando, da ideia de tempo. That é que, né? E what é o que, geralmente se relaciona a coisas. Como usar? Para quando a gente vai fazer uma referência a coisas, with ou what. Para se referir a pessoas, who, that ou one. Lembra que o one eu falei para vocês que vocês quase não vão utilizar, né? Para se referir a pessoas ou coisas, that ou whose. Para se referir a lugares, where. E para se referir a tempo, when. Vamos repetir? Coisas, with ou what. Pessoas, who, that ou one. Pessoas ou coisas, that ou whose. Lugares, where. Tempo, when. Aqui uma tabelinha, não tem em todos, mas tem alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, a primeira oração. I like the woman. The woman. She was so friendly. Então, tem duas orações ali, né? Eu gostei da mulher. Ela era tão amigável, ou tão simpática, né? Se a gente for fazer a tradução livre. Unido essas duas orações, eu não vou precisar colocar o pronome para se referir à mulher. Na verdade, o pronome... no caso reto, she. Eu vou substituí-lo pelo pronome relativo e vou unir essas duas orações num período só, né? I like the woman who was so friendly. Então, eu gostei da mulher que era tão, ou que foi tão amigável, ok? Na frase seguinte, eu tenho I want the dress, it was such a good price, né? Eu queria o vestido, que ele tinha eu queria o vestido e ele tinha um preço bom. Para não precisar colocar o pronome it, eu vou unir as duas orações num período só e vai ficar I want a dress that was such a good price. Eu queria o vestido que tinha ou que estava com um preço bom. Lembra que that eu posso utilizar tanto para pessoas como para coisas. Então, a mesma frase de cima lá, ó, eu gostei da mulher, ela era tão amigável, eu usei o who para unir as duas orações. Aqui embaixo, ó, eu coloquei com that, né? Eu gostei da mulher que era tão amigável. Então, eu posso usar tanto who como that, e o sentido vai ser o mesmo, tá? Olha no caso de which aí, ó. Eu queria o vestido. Deixa eu ler aqui que tá pequenininho. Eu queria o vestido. A mesma frase. Ele estava com um preço bom, né? Eu queria o vestido que eu queria estava com preço bom. Então aí, ó, no lugar de that eu usei which. Porque tanto which como that pode ser utilizado se referindo a coisas e o sentido continua o mesmo. Olha na frase que tem whose. Lembra que whose significa da ideia de posse, tá? Sempre que você vai usar whose, tá dando ideia de posse. Eu tenho um amigo. Oh, I have a friend. His parents are rich. I have a friend whose parents are rich. Eu tenho um amigo. Seus pais são ricos. Eu tenho um amigo cujos pais são ricos. Então, ó, tirei o pronome his ali e coloquei whose, o pronome relativo no lugar. Então, lembre-se, toda vez que eu utilizo um pronome relativo, eu estou substituindo, eu estou usando o pronome para não ter que repetir um termo que já tenha sido dito anteriormente, ok? É basicamente isso. Eu vou passar uma atividade para vocês e qualquer dúvida em relação ao conteúdo, por favor, me avise